Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Estamos de volta para continuarmos a nossa reflexão no livro de Tiago. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu convido você a caminhar ali pela playlist que já temos aí. Esse é o 10º vídeo que estamos fazendo desta série. E não se esqueça, se você é novo aqui no canal, se inscreva. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui neste canal, ative as notificações e também já deixa sua curtida, porque nos ajuda muito a compartilhar a palavra de Deus. Lembrando do último vídeo, no final do capítulo 3, Tiago ele nos mostra a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial. E o que muitas vezes essa sabedoria terrena, ela é motivada por orgulho, por vanglória. É importante lembrar que Tiago escreve para ensinar os cristãos o que é uma fé verdadeira, o que é uma fé na prática. Estamos aqui no 1º século e os crentes vivendo vários desafios na sua vida, no seu cotidiano, e eles precisavam deste ensinamento para compreenderem como vivenciar, como expressar sua fé na sua vida. E aqui nos faz entender que aqueles crentes estavam vivendo em pelejas, em guerras entre eles, em conflitos, e que esses conflitos eram gerados pelos prazeres pessoais, pelos desejos pessoais de cada um, de querer fazer o que bem desejasse, não observando a vontade e a palavra de Deus. E é interessante que o resultado disso é uma oração que não tem resposta, porque estão lutando com as armas erradas e contra o inimigo errado. O apóstolo Paulo, ele nos fala que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. E ele fala, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus próprios prazeres. E aqui vemos a dificuldade de muitas vezes fazermos as coisas certas, mas do modo errado. É interessante isso. Não é apenas fazer as coisas certas, mas fazer com as motivações corretas, segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. Nesse texto aqui, nós vemos revelado alguns inimigos que precisamos lutar contra eles. O primeiro inimigo aqui que Tiago revela não é os irmãos, não é as pessoas, mas sim nós mesmos. Ou seja, a causa dessas lutas e dessas pelejas são porque cada um está querendo fazer o seu próprio modo, segundo o seu próprio prazer, e isso estava errado. No versículo 4, ele continua dizendo, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O segundo inimigo que nós vemos nesse texto é o mundo. Em outras palavras, esse sistema maligno que rege o mundo, pelos seus prazeres, pecados, pelo anseio de satisfazer a carne. A lógica é que se nós queremos ser amigos de Deus, nós precisamos ser inimigos do mundo, ser inimigo daquilo que Deus é inimigo. Agora, se nós somos amigos do mundo, ou seja, simpatizamos com esse sistema maligno do pecado, então nós seremos automaticamente inimigos de Deus. No versículo 5, ele ainda continua, ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é em ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Tiago está chamando esses irmãos à responsabilidade de serem fiéis a Deus, de lembrar que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes e não vai dividir a sua glória com outros deuses, com outros amores. Versículo 6, mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembrando do que Jesus mesmo foi, o que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essas brigas que haviam entre os irmãos seriam uma das coisas a soberba, o egoísmo, de olhar apenas para si, uma vida centrada no eu.
Isso é contraditório àquilo que o Senhor nos ensina. Até mesmo Jesus falando qual o importante mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e também o próximo, como a mim mesmo. Ele segue concluindo, dizendo, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Aqui mostra o terceiro inimigo, que é o diabo. Primeiro, a carne, segundo, o mundo, e terceiro, o diabo. E muitas vezes nós vemos esse versículo como um passe de mágica, resista o diabo e ele fugirá de vós, mas esquecemos da primeira parte do versículo, que é a mais importante, que diz, sujeitem-se a Deus, e assim resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, o resultado de ter força e ter poder para resistir o diabo está ligado a quando nós nos sujeitamos a Deus. Se sujeitar fala de se humilhar, de se colocar no lugar, na condição de servo, em obediência, em temor. E ele continua dizendo como nós fazemos isso, cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Agora, como nós, seres pecadores, podemos chegar perto de Deus? Ele dá essa resposta continuando, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, limpar as nossas mãos no sangue de Cristo, purificar o nosso coração de toda soberba e de todo egoísmo, confiar não no nosso mérito, mas no mérito do Senhor Jesus. Versículo 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Aqui há um chamado para o arrependimento. Nós só podemos vencer esses inimigos, ou seja, o nosso ego, o mundo e o diabo, se verdadeiramente nos achegarmos a Deus. Nos achegarmos a Deus em humildade, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é santo, que Ele é justo, que somos pecadores e que precisamos de perdão para os nossos pecados. E aqui nós vemos como é contraditório essa ideia coach, muitas vezes, ou esse pensamento de elevar o autoestima das pessoas para que elas sejam felizes. Aqui a palavra de Deus nos mostra uma felicidade que vem por meio de uma tristeza. Mas tristeza de quê? Tristeza dos pecados, tristeza daquilo que nós cometemos que desagrada a Deus. Uma tristeza que nos leva não a um remorso, mas a um verdadeiro arrependimento. E ele finaliza dizendo, humilhem-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Ao contrário de alguém que é soberbo, que é levado pelo egoísmo, pela soberba da vida, e confia nos seus próprios méritos, na sua própria capacidade, Tiago está dizendo, não. O segredo é humilhe-se diante de Deus. E é Ele quem nos exalta. A nossa exaltação não vem pela nossa capacidade. Muitas vezes queremos exaltação e glória pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio trabalho, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos. Mas a nossa exaltação está em Cristo Jesus. Em nos humilhar e reconhecer quem nós somos, quem Deus é e o que Ele faz na nossa vida. Que somos pecadores e que Ele é um Deus santo, mas também misericordioso, que tem poder para fazer em nós perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, uma vida abundante na sua presença. Obrigado por você ficar até aqui esse vídeo. Eu espero muito mesmo que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Não esquece de deixar o seu curtir, o seu comentário também, dizer o que você está achando desta série e de poder também, sabe, compartilhar com muitas pessoas para que elas também sejam tocadas e abençoadas. Se ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, não perde tempo, se inscreve aí e acompanha os vídeos que nós temos postado aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.